Vamos lá. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Isso, ó, que bom. Então, estamos compartilhando a tela, estamos em 21 pessoas. Nossa, falta bastante gente, hein? A galera tá dormindo. A galera tá dormindo. Fala para esse povo acordar. Não pode ficar dormindo, não. Precisa estar aqui todo mundo. Todo mundo aí. Eu vou pedir um favor para vocês. Todo mundo aí na sala, todo mundo que está aí na sala aí, coloca aí um bom dia, só para depois eu, nos comentários, saber quem esteve presente ou não, tá? Então joga um bom dia a todo mundo que estiver na sala, aí fica como se fosse uma listinha de chamada, tá bom? Quem tiver também pergunta, depois pode subir as perguntas para a gente já desenrolar. Então vamos lá, página 6, fala sobre Revolução Mexicana. E aí a gente vai, eu acho que eu já comecei com vocês, né? Como vocês já colocaram para mim, já deve ter começado um pouco. Mas vamos lá. Vamos entrando aqui. O México tem uma coisa muito semelhante ao que tinha no Brasil, que era uma grande concentração fundiária, né? Ou seja, as terras estavam nas mãos de pouquíssimas pessoas. Entre elas, aqueles que a gente pode chamar de caudilhos. Quem eram os caudilhos, galera? O caudilho era como se fosse um coronel na época do Brasil, ou seja, era uma pessoa extremamente importante. E aí, os governos vão estar todos sendo ligados aos caudilhos, então são governos corruptos, são governos sempre voltados para os desejos e a vontades deles mesmos, e isso prejudicava a grande maioria da população, que de certa forma não vai aceitar com tanta facilidade essa postura do governo, então, lá no governo mexicano, né? Eles vão resistir muitas das vezes. E essa resistência vai se dar aí de forma, além da história, de forma bem violenta, né? Essa resistência ela vai ser violenta. Os mexicanos eles vão muitas das vezes resistir com guerras, com conflitos armados e tudo mais. A primeira ação que nós tivemos no contexto revolucionário foi ainda muito cedo, né, lá em meados de 1808, 1810. Lembremos que nós estamos falando nesse período do bloqueio continental, né? Só rapidinho, como eu já falei para vocês, bloqueio continental, Napoleão proíbe que qualquer país comercialize com a Inglaterra com o ato de ser invadido. A Espanha continua comercializando com a Inglaterra, Napoleão invade a Espanha, domina a Espanha e Napoleão coloca o seu irmão no lugar do governo espanhol naquele período. Isso faz com que a Espanha perca principalmente o domínio sobre as suas colônias, né, ou enfraqueça esse domínio sobre as colônias, e com o enfraquecimento desse domínio, abre as possibilidades de então você ter os processos de emancipação. Lembremos que o México era uma das colônias mais importantes, 75% de tudo que era produzido de valor, né? Ou melhor dizendo, deixa eu reformular aqui, 75% de tudo que era arrecadado do vice-reinado da Nova Espanha. Ou seja, eu acho que esse número ainda está um pouquinho alto, porque ele rivalizava com o vice-reinado do Peru, também, porque por causa da prata e outros produtos mais, porém, era sem dúvida nenhuma a colônia mais importante e mais lucrativa para os espanhóis. O primeiro movimento de independência ocorre por dois padres, o padre Hidalgo e o padre Morelos. Eles vão lutar, no caso aqui é um movimento popular, era um movimento por independência, era um movimento que queria o fim da escravidão, logicamente que nós estamos falando mais da escravidão indígena, né, dos povos astecas, como também eles queriam uma reforma agrária. Esse movimento ocorre entre 1808 a 1810, só que eles literalmente são presos, né? A elite crioula lá também vai contrastar um pouco com eles, mas os padres serão presos
e serão executados. Passado, então, 11 anos dessa execução, ocorre no México o chamado Plano Iguala, que representou as ideias, né, que representava aqui as ideias da elite crioula, né, a vontade da elite crioula, e foi em 1821, então, que ocorreu a emancipação, né, a independência do México. Interessante que o México, a princípio, vai ser como o Brasil. Ele vai ser um Estado monárquico. Né? Quem faz isso aqui é Iturbide, Agustín Iturbide. O México, então, obteve a emancipação política em 1821, após um sangrento conflito, tá, entre a população mexicana menos favorecida e as autoridades espanholas e a elite colonial. Então, não foi como o caso do Brasil, tá, gente? O Brasil não tem, apesar de nós termos lutas na Bahia, temos lutas no Nordeste, né, lá no Maranhão, não se é um movimento tão sangrento contra Portugal, né, diretamente. Algumas forças portuguesas que não queriam o Brasil independente. Porém, o Brasil foi quase um acordo. No caso mexicano, não. O mexicano, você teve um ato extremamente violento, né? A guerra é sanguinária porque o México, perdão, a Espanha não quer perder o México em nenhum sentido. Em 1821, em 18 de setembro, então, nós temos a assinatura da Ata de Independência. Essa Ata de Independência representava, então, a liberdade mexicana do domínio espanhol. Porém, quem assina essa ata é a elite colonial. Ou seja, aquilo que Caio Prado Júnior fala do Brasil, houve lá também uma modernização conservadora. Lembremos o que é modernização conservadora. É quando muda-se o poder, mas as estruturas se mantêm. Tudo bem? Então lá a estrutura se manteve inalterada. A elite era mais beneficiada e os camponeses, os mais pobres, eram os que mais sofriam. Pontos importantes aqui, ela então instituiu um governo monárquico e a religião católica como a principal. Guardem essa informação porque é muito importante para nós aqui. Em outras palavras, aqui a gente pode dizer que pouca coisa ou nada se mudou na independência do México, né? Não houve mudanças significativas. Em 1823, nós vamos ter a proclamação da República. Mas esse personagem aqui que vocês estão vendo é o Agustín Iturbide. Agustín, então, ele vai se tornar o primeiro imperador mexicano, porém, um império bem curto, né? Ele vai ficar apenas um ano, né? 2 anos, né? Se a gente considerar. Quando há um novo processo de revolta, retira-lhe do poder, e aí sim, em 1823, é proclamado, então, uma república. Página 6, vocês podem marcar os 2 últimos parágrafos se vocês não marcaram. Aí pode virar para a página 7. Apesar da independência, pouco ou nada mudou durante o século XIX. O México, então, foi marcado pela instabilidade política. Né? Caudilhos, de novo, os coronéis, né, os donos do poder no México, né, os caudilhos se sucederam no poder, porém a instabilidade era muito grande. Era uma instabilidade que era também ameaçada internacionalmente. Né? Isso vai piorar ainda mais com a entrada dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vai entrar aqui. Eu coloquei um texto, isso está no livro de vocês. As circunstâncias da emancipação política da Espanha foram especiais à América Espanhola. Depois da violenta repressão comandada pelos espanhóis em 1815, a luta que possuía caráter social, camponês étnico, indígena, enveredou por caminhos mais convenientes para a aristocracia crioula. Durante a árdua luta anticolonial entre 1810 e 1821, as propriedades agropecuárias foram devastadas, mas não loteadas, e a decisão da elite mexicana em pôr o fim aos controles espanhóis eliminou qualquer possibilidade de uma reforma agrária. Tem-se afirmado que o término da estratificação social legal, na qual o indígena era forçado a desempenhar o papel de tutela, conferiu a cidadania, mas privou-lhe da proteção contra as pressões capitalistas. Esse processo ocorreria lentamente, acompanhando a perda das comunidades indígenas sobre as propriedades comuns. Tá? Um texto aqui que está falando um pouquinho diretamente sobre a Revolução Mexicana
e o que causou, o que custou essa Revolução Mexicana ao povo do México. Mas como eu estava dizendo anteriormente, havia uma ameaça ao governo, né? Principais governos, estava ali, um dos últimos era o governo de Santa Ana, e aí nós temos em 1845 a 1848 o expansionismo estadunidense, quando um terço do território, gente, um terço, ó, um terço, tudo isso aqui mais ou menos, aqui era tudo México, gente, quase toda essa volta aqui era quase tudo no México. Os Estados Unidos, com a expansão para o oeste, vai comprar territórios ou vai dominar. De 1845 a 1848 é a guerra contra os Estados Unidos, aí vai ser dominado. Aí vocês incluam aqui Texas, Califórnia, Novo México, Arizona e Nevada vão ficar na mão dos Estados Unidos. Então todo esse território aqui, o que vai restar ao México, essa parte mais aqui afinalada, né? O restante quase todo aqui, né? Essa partezinha final aqui, quase todo esse restante vai ser tomado pelos Estados Unidos. Então, após a Guerra Civil, entre os anos 1850 a 1860, né, que nós temos aí uma guerra civil dentro do México, entre os caudilhos, liberais e conservadores buscando o poder, entra em cena Benito Juárez. Benito Juárez vai ser um personagem muito importante nesse momento da história mexicana aqui. O Benito Juárez era um liberal, costumes e práticas liberais, então ele começa a fazer algumas leis que vão afetar a Igreja Católica. Como eu disse para vocês, guardar-se a informação da Igreja Católica ser ali no México a religião oficial. Entre as primeiras leis liberais, uma lei chamada Lei Juárez, 1885, aboliu tanto tribunais militares quanto tribunais eclesiásticos. Né? Essa ideia de tribunais eclesiásticos era dada pela condição dos próprios religiosos julgarem pessoas no Estado mexicano. Né? Isso vinha muito da colonização. Página de número 7, se vocês não marcaram nada, eu peço que vocês marquem, então, o primeiro parágrafo lá em cima e os dois últimos. Tá? O primeiro e os dois últimos para ajudar no estudo de vocês. Temos, então, a Constituição de 1857. Nessa Constituição, o estabelecimento dos três poderes, uma república federativa e limites de influência da Igreja Católica. Ou seja, pouco a pouco, Juárez vai implementando as ideias democráticas liberais, né? A democracia liberal, lógico, modelo estadunidense dentro do Estado mexicano. E isso vai causando um desconforto muito grande com a Igreja Católica e com setores mais conservadores da sociedade. Então, três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e os militares que, né, vão ser agora apenas o braço do Estado. Essa reação conservadora que eu acabei de comentar com vocês vai provocar o Benito Juárez a criar a Constituição de 1857, né? E promulgar uma lei no ano seguinte, a Lei da Reforma. Essa Lei da Reforma é uma marca contra a Igreja Católica, que era a separação entre Igreja e Estado. Aqui marca, então, o que vai gerar um problema ao governo do Benito Juárez. Porque com a lei da reforma, a igreja não tem mais nada a ver com o Estado, então entra a ideia do Estado laico, da laicidade, liberdade de culto, para qualquer culto, principalmente culto protestante, e a abolição dos dízimos e do ensino leigo. O ensino agora estava na mão do Estado. Isso faz com que conservadores ligados à Igreja Católica entrem em um novo processo de guerra civil que vai durar aí, né, a Guerra da Reforma de 1858 a 1861. Então reparem que os primeiros anos no México são anos bem turbulentos, né, muito movimentados, né, extremamente movimentados. Página de número 8, para quem estiver acompanhando aí comigo. Conforme os conservadores perceberam que não tinham poder para vencer Benito Juárez, os conservadores então apelaram a uma intervenção militar no México. Eles vão conversar com o imperador francês Napoleão III, sobrinho de Napoleão, e vão pedir tropas e ajudas a Napoleão III. Napoleão III então vai enviar, né,
um líder austríaco, né, um general austríaco chamado Maximiliano Habsburgo. Habsburgo vem, consegue retirar do poder Benito Juárez, e agora nós temos um segundo mexicano, porque o Maximiliano se autoproclama imperador do México, né? Foi pouco, foi 3 anos apenas, 1864 a 1867, porém, ele, enquanto mantinha apoio dos conservadores e apoio das tropas francesas, ele se manteve no poder. O problema é que a França também estava em crise nesse período, havia muitos movimentos, o próprio Napoleão III vai ser derrubado do poder, né? A França está passando por várias questões internas, então as tropas francesas são retiradas do México. Aí os liberais conseguem, então, ganhar força, uma vez que o Maximiliano não tem mais quem o apoie, os conservadores vão afrouxar esse apoio também a Maximiliano, ele então vai ser derrotado pelos liberais, vai ser preso e condenado à morte, né? Ele vai ser executado. E aí se termina o segundo império, né, o segundo reinado, a segunda monarquia no México. Tudo bem? Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida ou pergunta? Tá dando para acompanhar aí? Dá um joinha se estiver dando para acompanhar, né, porque aí fica mais fácil aí. Tudo bem? Tá dando para seguir? Acompanhar? Então, beleza. Vamos seguir. Tem alguém digitando aqui, a Júlia ou a Camille. Vamos ver se é alguma pergunta. Tá sim, então beleza, Camille. Legal. A Júlia também está digitando. Não apareceu nada da Júlia. Então, falando então, o Benito Juárez então volta ao poder. Tá? O Benito Juárez ele retoma a presidência. E ao vencer o inimigo, então o Juárez estabelece uma política liberal, tá? Uma política extremamente liberal, muito modelo estadunidense, tá? Modelo dos Estados Unidos, confisca as terras clericais, tá? Acabar de vez agora, já que a igreja apelou para fora, é o momento do Benito Juárez, ele vai então, a igreja vai perder todos os privilégios ou alguma coisa que tivesse. Então, essas políticas vão levar aos confiscos de terras clericais e iniciativas para as camadas mais populares, né? Começa um pequeno processo, não grande, mas um pequeno processo de, vamos colocar assim, reforma agrária, né? Vai ceder algumas terras aí. Apesar de inicialmente adotar medidas liberais, o governo do Juarez ele era um governo centralizador, tá? Uma marca do caudilismo e do coronelismo nas Américas, tá? Sempre tem essa vontade de centralizar o seu poder aí. No caso aqui, essas adoções de medidas liberais e centralizadoras, nós temos a participação dos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos, política do Big Stick, política do Mormon, né? América para os americanos, sempre com uma intervenção. Os Estados Unidos sempre estavam intervindo, isso funciona até os dias atuais, tá? Sempre está intervindo nessas relações com os seus vizinhos. Na página 8, quem acompanhou aí pode grifar o primeiro parágrafo, se vocês não o grifaram, grifa o primeiro, e aí vocês podem grifar o quarto e o quinto. O quarto e o quinto. Tudo bem? Primeiro, quarto e o quinto. Seguindo, então, após o governo, né, com problemas econômicos, sociais, continuaram, em 1876 ocorre um golpe militar. Veja como a história do México é muito conturbada. Nesse golpe militar, o general Porfírio Dias assume o poder e vai ficar de 1876 até 1911, vários governos consecutivos. Tá? Ele vai ser um ditador, como eu coloquei aqui, ó, tendências autocráticas, né? Leia-se aqui quase que um ditador, ele vai ser um ditador, vai usar da força para se manter no poder, porém esse governo vai promover muitos desenvolvimentos no país, né? Ele vai usar
o capital estrangeiro, para explorar o petróleo, tá? Construir ferrovias. Só para vocês terem ideia, o México tem uma malha férrea muito, mas muito maior do que a malha férrea brasileira. É impressionante a malha férrea mexicana pelo tamanho do México. Também produziu energia elétrica e vai favorecer a agricultura e a criação de gado. Ou seja, há um processo todo desenvolvimentista nessa questão do governo do Porfírio Dias. Porém, Porfírio Dias, como eu disse para vocês, ele era autocrático, ele era ditatorial, não aceitava objeção. Fique claro, gente, governo que não aceita governo que não aceita oposição, governo que não aceita ser criticado, governo que não consegue dialogar é governo ditatorial. Tá? Por mais que queira colocar que seja democrático, todo governo ditatorial de ser democrático. É só olhar Erdogan na Turquia, é só você olhar a Arábia Saudita, é só você ver as relações, por exemplo, com Maduro. Então, esses governos somos democráticos, mas não aceitam oposição à grande medida. Esse progresso, então, vai gerar a exclusão da classe média, né? Vai favorecer também mais a elite, né? E também a classe camponesa. Isso leva a concentração ainda maior das fazendas, né? Das terras. Então, a instalação de grandes fazendas exportadoras atinge milhares de lavradores, expulsão das terras, e nos centros urbanos, artesãos e trabalhadores assalariados sofrem com a exploração. Isso vai gerando, então, revoltas, né? Imagens aqui de várias revoltas populares que ocorreram no México, tá? Que vindos tanto do norte quanto do sul, contra o governo de Porfírio Dias. Entra em cena, então, vocês podem até marcar o penúltimo parágrafo, né? Insurreição Nacional, o penúltimo parágrafo. Entra em cena, então, o liberal Francisco Madero. Madero vem lutar contra o Porfírio Dias, se candidata às eleições de 1910, na tentativa de vencer Madero, porque Madero já estava várias eleições aí, né? No caso, acho que era a sétima eleição que ele estava disputando, e ele ganhava, mas ganhava porque havia fraudes eleitorais, havia uma série de coisas que o Porfírio Dias fazia para se manter no poder. Madeiro tenta concorrer com ele em 1910, porém o Porfírio Dias inventa uma acusação contra o Madeiro e Madeiro é preso. Né? Ele vai ficar preso durante todo o processo eleitoral. Visto isso, o Porfírio Dias, então, vence as eleições em seu sétimo mandato seguido. Né? Seria o seu sétimo mandato seguido. Durante a prisão do Madeiro, ele consegue fugir do México, né? E ele vai lançar um plano que é o Plano de San Luís Potosí, no qual, entre as principais reivindicações, estava a renúncia de Porfírio Dias e a convocação de novas eleições. Né? Isso aqui está até bem resumido aqui para vocês. Também ele colocava dentro do plano de São Luís Potosí participação camponesa indígena, tá? Né? Reforma agrária, maciça reforma agrária no país, e como este plano ele vai, de certa forma, favorecer as classes mais pobres, ele vai receber a ajuda da classe mais pobre. Então você tem camponeses, você tem indígenas e mestiços no movimento. Aqui começa a aparecer figuras importantes da história do México, né? Essas lutas que vão se ter, por exemplo, mais tarde, Pancho Villa, o próprio Zapata, Emiliano Zapata, figuras que vão aparecendo aí também neste momento. Gente, pode ir lá para a página 10, tá? Pode virar lá para a página 10, que eu estava falando isso para vocês, Pancho Villa, Orozco e o próprio Emiliano Zapata. Então, nos movimentos armados que se seguiram, com o objetivo de acabar com a ditadura de Porfírio Dias, camponeses mestiços participaram, e aí houve a chamada, vários estados entraram também, né? Houve uma união, né? No caso aí do pacto do plano de São Luís Potosí. Esse plano, então, faz com que
Porfírio Dias renuncie em 1911, ele entrega o poder, e Madeiro, então, chega ao poder do México. Porém, Madeiro agora vai se ver cobrado ao cumprimento do plano de São Luís Potosí, tá? E principalmente a reforma agrária. Só que, lógico, a reforma agrária ia prejudicar os planos dos mais poderosos. Os camponeses, então, chefiados aí por Pancho Villa e Pascoal Orozco. E do outro lado, nós temos também, vindo do sul, Emiliano Zapata, também em forma de caudilhos aí. Existem filmes, tá, do Pancho Villa e tudo mais, dessa história, mas o importante aqui é que os latifundiários e os burgueses ligados ao capital estrangeiro não desejavam, né, que o presidente cumprisse com o plano de Potosí. Então, esses movimentos armados acabaram indo-se também contra o presidente, e os burgueses o pressionavam para que acabasse com os movimentos armados e estabelecessem a ordem. Porém, lembramos, Madeiro só consegue tomar o poder de Porfírio Dias porque usa desses movimentos armados que vocês estão vendo aqui. Nesse caminho, ele não consegue negociar, então ocorre aquilo que vai ficar conhecido como a Revolução Mexicana. Tá? A Revolução Mexicana, então, ela ocorre bem com três frentes aqui. Os liberais burgueses, com vistas ao desenvolvimento do capitalismo no país, forças populares, que desejavam melhores condições e reforma agrária, e os constitucionalistas, né, liderados por Venustiano Carranza, que pregava a saída de Huertas do poder, que foi quem assumiu no lugar de Madeiro. A guerra, então, do liberal Carranza conquista várias cidades, ao mesmo tempo que os zapatistas atuam no sul, apoderando-se dos estados vizinhos a Morelos. E aí nós temos, então, o Victoriano Huertas, que era um general também, e do lado dele, o liberal Venustiano Carranza. Meados de 1914, os conflitos armados atingiram boa parte do México, obrigando, então, o Huertas a renunciar. Apesar da divergência dos grupos, o Carranza, ele assume o poder e promulga a Constituição de 1917. Entre as principais determinações estava a nacionalização dos recursos minerais, aqui vocês leiam o petróleo, principalmente, e a distribuição maciça de terras aos povos indígenas que ocorre no México. Tá? Na página 10, vocês podem marcar aí o segundo parágrafo, e a Revolução Constitucionalista, vocês podem marcar os dois últimos parágrafos daqui, tá bom? Aí vocês vão para a página de número 12, página de número 12. Alguma pergunta, galerinha? Deixa eu passar aqui. Alguma pergunta? Manda um joinha aí se eu posso seguir. Posso seguir? Se tiver tudo certo aí, temos 15 minutos. Posso seguir? Alguém está digitando? Né? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Os joinhas estão aparecendo, então. Vou seguindo aqui. Se tiver dúvidas, pergunta, e aí eu vou, né, de certa forma, tentando responder para vocês aí. Se está dando para acompanhar, beleza. É maravilha para nós. Agora a gente vai falar de outros movimentos, não como a Revolução Mexicana, né, que nós vimos que é uma história extremamente complicada, né? No México nós tivemos aí vários golpes, várias revoltas, né? Muito sangue derramado até o México chegar ao governo de Lázaro Cárdenas, né? Depois do Carranza, nós temos o Lázaro Cárdenas aparecendo aqui, é importante. A Camille perguntou qual é o parágrafo para grifar. Vamos lá, na página 8, grifo Q, perguntando a Ayup. Na página 8, insurreição nacional, vocês vão marcar o penúltimo parágrafo. Aí depois, página de número 10, vocês vão marcar o segundo parágrafo, é o parágrafo logo abaixo das imagens.
E depois vocês vão marcar os dois últimos parágrafos, apesar das divergências e com o desfecho. Tá? Apesar das divergências e com o desfecho. Beleza? Marcou aí. Vamos seguir. Pula para a página 12. Por nada, gente. Pula aí para a página 12. Vamos na página 12. Já que vocês estão aí podendo, na página 12, vocês podem marcar o terceiro, não, perdão, o quarto parágrafo e o quinto. E no quinto, que é escrito embora o populismo, vocês escrevam do lado aí, apresenta principais características. Desse quinto parágrafo, vocês podem escrever aí do lado, principais características, tá? Escrevam aí principais características. Seguindo, então, vamos lá, voltar na página de número 12. Vamos falar agora do populismo. Então, o populismo é uma marca e um fenômeno político, social, econômico, né, da América Latina em geral. O populismo, no sentido geral, começa com esse cidadão aqui, né, Getúlio Dornelles Vargas, a gente pode dizer isso. Porém, o populismo é muito difícil de você definir. Até hoje, se você for tentar definir o populismo, perguntar as definições, essas definições são múltiplas. Muita gente dando várias, né, é isso, é aquilo, tem isso, tem aquilo, porque o populismo ele é um negócio doido que aparece na América Latina e que tem características autoritárias, tem características populares, atende aos interesses dos mais pobres, mas também ao interesse maior. É um fenômeno, né? Então a gente tem que tentar pegar algumas características gerais. É o que eu vou tentar passar para vocês. Uma definição que se dá, que é comumente aceita ao populismo, é um fenômeno que ocorre na América Latina, em especial, baseado na políticas de massas e na aproximação dos governantes da classe trabalhadora, usando práticas assistencialistas e dependências para colocar os seus projetos de Estado em ação. Então, os governos populistas, eles se utilizam daquilo que é chamado de política de massas. Né? No caso aqui, ele vai fazer políticas, ou ele vai fazer um jeito para mexer o máximo de pessoas possíveis, de comover o máximo de pessoas possíveis, a fim de que as pessoas venham juntamente com ele. Então, ele oferece, por exemplo, sei lá, leis, ele vai oferecer palavras, ele vai oferecer ideologias. Aí isso serve até hoje, tá? Isso cabe até hoje, a nossa história brasileira passa por isso também. Então ele vai oferecendo coisas para se aproximar de uma massa. No caso dos primeiros aqui, eram práticas assistencialistas, criação de leis, criação de medidas de assistência social. Isso faz com que a massa se aproxime dele e ele possa colocar um plano maior em evidência. Tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente chama de populismo. Nós temos o Vargas, que eu já mencionei para vocês, é o primeiro a colocar isso. Porém, nós vamos ver que esses caras não gostavam de ser contrariados. Lembremos que quando nós estudamos o Vargas, por exemplo, vai colocar medidas autoritárias, ele vai ser autoritário. Tá? O próprio Domingo Perón também tem momentos de autoritarismo na Argentina. Tá? São coisas do populismo, né? Nesse inteirinho de um projeto. E eles são nacionalistas, mas a gente vai ver. E aqui está o Domingo Perón e o Lázaro Cárdenas, né? Vale também, figura importante do México lá. O contexto do populismo, nós temos o crescimento da população, muito rápido esse crescimento populacional. Esse crescimento populacional vai levar ao êxodo rural, principalmente porque as terras, né, a estrutura fundiária, né, a mecanização do campo, uma série de outras coisas, leva à chamada rápida urbanização e o êxodo rural.
Só que as cidades crescem sem ter nenhum preparo, sem ter nenhuma estratégia, sem ter nada ligado a elas. Isso leva, então, ao surgimento de locais precários para se morar, né, cortiços e favelas. Vocês já leram a obra O Cortiço, então sabem muito bem do que eu estou falando, como era essa imagem, a imagem do degenerado, a imagem da sexualidade, a imagem da inferioridade, da pobreza, da sujeira. Então, tudo isso toma conta nesses processos de exclusão social. Né? Então, esses processos de exclusão social, ora geram revoltas, ora geram insatisfações, e é aí que nascem, então, esses líderes políticos que entram em cena prometendo acabar com esses problemas sociais. Aí tem um parágrafo que vocês marcaram da historiadora Maria Lígia Prado, que ela vai definir o movimento como um movimento político com características distintas, períodos diferentes de tempo, fator que causa uma certa dificuldade para estabelecer um conceito comum entre o populismo. Porém, nós temos essas características que é o parágrafo quinto que vocês marcaram. Todo populista, né, todo movimento populista, ele tem um líder carismático com grande presença de liderança popular. Então, o Vargas, o Perón, o Carranza, o Juscelino Kubitschek, né, essas figuras vão ser figuras que, ao se apresentar com carisma, né, com uma energia magnética que as pessoas vão se ver nelas, o Vargas vai ganhar o nome de pai dos pobres, né, e assim por diante, há uma atração. Também nós vamos ter apoio de diferentes grupos, não é só a massa mais desfavorecida, você vai ter uma classe média que vai apoiá-los e também a elite. Lembrando de novo do Vargas, Vargas era chamado pai dos pobres, mas mãe dos ricos. Então você tem essa diferença aí entre eles. Nacionalismo, todos eles vão ser nacionalistas, aqui desagrada os Estados Unidos, né? Então muitos desses caras vão ser boicotados pelos Estados Unidos, muito porque eles não queriam ter nenhum tipo de dependência aos Estados Unidos. Então, o nacionalismo era diferente para os Estados Unidos. Eles não queriam ter essa dependência. Uso da propaganda, todos eles vão usar uma máquina, lembremos o DIP do Vargas, tá? E vão variar conforme cada país aí. Aí nós temos dois exemplos muito rápidos, né? Eu ainda vou explorar um pouco mais esse exemplo aqui, mas, por exemplo, o Juan Domingo Perón vai ficar aqui de 46 a 55 no poder e de 73 a 74, ou seja, ele vai ser presidente por 3 vezes da Argentina, ele vai modernizar setores de energia, agricultura, transporte, vai atrelar o sindicato com ele. O Cárdenas vai ficar 2 governos, basicamente, no México, né, de 34 a 40, vai investir em educação popular, reforma agrária maciça, nacionalização e exploração do petróleo. Então, o Cárdenas vai ser extremamente importante também no México. São características gerais que eu estou colocando para vocês, tá? Que vocês conseguem perceber essas figuras importantes aí. Falando rapidinho do México, falando rapidinho da Argentina, antes do governo do Perón, nós tivemos o governo de Irigoyen, né, da União Cívica Radical. Houve conquistas progressivas numa década que era chamada de década de infame. Por que década infame? Eleições eram corruptas, é muito semelhante à política do café com leite aqui no Brasil, né? Uma maciça corrupção eleitoral, a elite sempre dominando. E no governo de Irigoyen, ele vai literalmente beneficiar os caudilhos, né? Os pecuários, os grandes produtores de gado, e o capital inglês na Argentina. Isso leva a um primeiro golpe militar na Argentina, o golpe, né, de 1944, 44, não, 1940, se não me falha a memória agora, no qual o GOL assume o poder, né, grupo de oficiais unidos, e que vão, né, ter características semelhantes a um grupo europeu que nós conhecemos aí. Eles eram antidemocráticos, não aceitavam oposição nenhuma ao que eles colocavam, eles eram antiliberais, não aceitavam a política liberal, lembremos a crise de 1929, também afeta a Argentina, e eram fascistas.
Então, nós estamos falando de um governo extremamente autoritário. Mas é nesse governo que aparece a figura do Juan Domingo Perón. Ele vai se tornar secretário do Trabalho, ele era o ministro do Trabalho, né, na extinta ministério que existe aqui no Brasil. Ele vai reimplantar leis trabalhistas da fase de Irigoyen e depois também vai aumentar salários. Qual é o problema? Os militares não vão gostar disso, então ele vai ser destituído e preso na Argentina. Tá? Então, regimes antidemocráticos. Ele é preso sumariamente, porém, o povo se reúne contra, não apenas a favor do Perón, mas principalmente contra o governo militar. Que aí os militares, então, devolvem o poder, chamam novas eleições, e aí em 1946 o Perón assume o poder e fica por 3 mandatos, como eu já mencionei para vocês. Em 1946, então, Perón vence as eleições pelo Partido Laborista, né, que seria muito semelhante a um partido dos trabalhadores, que depois vai se transformar no Partido Peronista. E vai governar o país até 1955, contando com um amplo apoio popular, né? De novo, as massas populares vão se ver muito nele ali. Figura importante para Perón aqui é a Eva, ou Evita, como ela é chamada também, a Eva Perón. A Eva Perón vai desempenhar um papel importantíssimo com os chamados descamisados, questões sociais muito grandes, ela vai favorecer. E hoje ela é vista como uma das principais figuras. Eu me lembro que fizeram um filme da Evita e chamaram a Madonna. Gente, chamaram a Madonna. Os argentinos quase que tiveram um colapso quando falaram que a Evita seria interpretada pela Madonna. Né? Para eles não aceitavam, porque é uma figura quase que uma figura de mãe. Então não é qualquer pessoa, né? Era um desrespeito à figura e à trajetória da Madonna interpretar a Evita aí. Então, muito do governo do Perón se deve a Eva Perón ou Evita também. Nós temos a ideia do trabalhismo, né? Então, políticas que vai defender os operários e os descamisados. No governo do Perón foram construídas ferrovias, também companhias telefônicas, né? Sistemas telefônicos, também tomado medidas de nacionalização político-econômico e, principalmente, a garantia de reeleições para que Perón pudesse se manter no poder. A CGT, né, que é o que a gente tem aqui, né, a Convenção, a Confederação Geral dos Trabalhadores, era um sindicato peleguista ligado ao peronismo. Então, o Perón dominava segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E aí, o que acontece? Já vou terminar, tá, gente? Só fechar essa parte aqui para nós. Então, o Perón fazia o que queria com os sindicatos e os sindicatos não faziam nada, porém os trabalhadores começam a desgostar de muitas ações de Perón. Então, entre 1946 e 1949, várias greves vão alimentando aqui reformas que o governo tivesse que fazer. Essas greves foram consideradas inconvenientes por Perón e logo o Perón usa mecanismos arbitrários, né, reprimindo, prendendo gente e tudo mais. Nós temos a intervenção do Estado peronista, se fazia sentir em todas as províncias, né, literalmente vai acabando com a liberdade, até que em 1947 ele acaba com a própria autonomia das universidades. Né? Então, tudo teria que estar preso ao Estado, que é o período radical do peronismo, quase semelhante ao que nós temos aqui. Né? O poder legislativo foi mantido, porém esvaziado, seu sentido real, tudo passava pelo Perón. Perón exigia que cada deputado ou senador assinasse uma renúncia em branco como garantia da sua disciplina, e os avanços do executivo chegou ao quarto poder. O governo formou uma importante cadeia de diários, rádios e tudo mais. Diários independentes passaram a ser controlados também pelo peronismo, que é a radicalização que ele tem aí. Em 1947 ele cria o Partido Peronista, né, que é essa parte aqui, o Partido Peronista,
inicialmente uma doutrina peronista vai se convertendo geral até que a Constituição de 1949. E aí ele vai ser tirado do poder em 1955, né? De novo os militares vão entrar em jogo aqui e aí ele vai ser derrubado, né? Vão tirar ele do poder e vai ter um novo governo militar, esse bem violento também lá no México, na Argentina. Tudo bem, gente?